Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: o que é o fascismo? A palavra anda bastante em moda atualmente. O conceito é muito falado e repetido por conta, aqui no Brasil, da extrema polarização entre as forças de esquerda e um candidato que se expressa com um linguajar, posições e atitudes que muito recordam o fascismo, que constituem na prática uma forma de neofascismo, o candidato Jair Bolsonaro. Essa palavra, empregada hoje com tanta frequência, merece um debate da nossa parte, compreender sua raiz histórica, tentar entender, inclusive, se essa expressão está sendo bem aplicada. Alguns articulistas, alguns estudiosos, alguns acadêmicos até rebatem a utilização desse termo fascista ou neofascista para o senhor Jair Bolsonaro. É o caso, portanto, de irmos às raízes históricas e tentarmos compreender se é cabível ou não a aplicação desse termo na nossa realidade contemporânea. O fascismo, todos nós sabemos, remete à Itália. A Itália de Benito Mussolini. Esse foi o primeiro grande chefe fascista e, efetivamente, o seu movimento é que deu nome a um conjunto de posições, deu esse nome de fascismo. A etimologia é curiosa. Fascismo vem de fasce, eram feixes que amarravam um martelo, e esse foi um símbolo usado na República Romana para os juízes decidirem pela decapitação de quem descumpria a lei. Era o símbolo de uma justiça poderosa, implacável. Esse símbolo dos face, daí fascismo, foi adotado por Mussolini como símbolo do seu movimento. No seu singular fatio, no plural fati, foi a expressão utilizada para dar nome ao movimento fascismo. Mas não nasceu exatamente de Mussolini esse movimento. Suas ideias eram anteriores à própria fundação do movimento fascista. Se nós quisermos compreender como se constroem os valores do fascismo, nós temos que entender as circunstâncias históricas e nós temos que entender a origem de certas ideias. O fascismo foi caracterizadamente um movimento em países capitalistas atrasados, como é o caso específico da Itália e o seria também da Alemanha. Esses países capitalistas atrasados tinham como característica uma unificação tardia. Tanto a Itália quanto a Alemanha passaram a existir como nações unificadas apenas no final do século XIX. E eram países que, embora fossem capitalistas, embora fossem imperialistas, tanto a Alemanha como a Itália tinham algum nível de ocupação colonial de países fora do seu território. Embora tivessem essas características, tanto a Itália quanto a Alemanha eram subjugadas por potências capitalistas mais poderosas do que elas. Eram países que estavam na periferia do sistema, que eram esmagados pelos países capitalistas mais desenvolvidos e, portanto, certa forma de hipercapitalismo, ou seja, uma sociedades capitalistas que pudessem funcionar com maior produtividade
que tinham mais capital e mais tecnologia, de tal sorte que esses países atrasados pudessem, ao mesmo tempo, avançar, ganhar um ritmo mais acelerado de desenvolvimento capitalista, e naquela situação do início do século XX, especialmente depois da vitória da Revolução Russa de 17, que esses países também pudessem derrotar a revolução, derrotar a hipótese revolucionária dentro dos seus territórios. As ideias que vão marcar o surgimento do movimento fascista têm muito a ver com três pensadores. Um pensador muito reacionário, monárquico francês, chamado Charles Maurras. Charles Maurras desenvolve uma teoria nacionalista tremenda sobre a necessidade de superar qualquer tipo de divisão de classe a partir de um Estado muito forte, de um Estado ditatorial que unificasse a nação ao redor dos objetivos da burguesia hegemônica, de tal sorte que os países pudessem avançar com mais velocidade, suprimindo a liberdade, suprimindo por ação do Estado a luta de classes, a liberdade de organização, a liberdade de expressão, todos os direitos democráticos que haviam sido conquistados depois da Revolução Francesa. Ultranacionalismo como uma ferramenta necessária para superar as contradições que, a seu juízo, impediam um desenvolvimento acelerado do capitalismo. Quais eram essas contradições? Exatamente aquelas que os marxistas identificavam como o motor da história. As contradições eram a luta de classes, era o direito da classe operária se organizar em sindicatos, era o direito da classe operária se organizar em partidos, era o direito dos partidos de esquerda almejarem o poder, era a supressão da liberdade de imprensa, era a supressão do conjunto das liberdades democráticas para o nacionalismo poder reinar sem freios. Esse nacionalismo, claro, tinha componentes racistas já no pensamento de Maurras. A nação era compreendida não apenas como um território e um estado, mas também como uma raça superior, se contrapondo aos povos de origem colonial que eventualmente quisessem, cujos cidadãos eventualmente quisessem imigrar para as metrópoles. Além de Charles Maurras, vai haver um italiano muito importante na origem do fascismo. Esse italiano se chamava Georges Sorel. Sorel nasceu no sindicalismo, nasceu na luta dos trabalhadores e compreendia que o sindicalismo era uma ferramenta fundamental para que as massas dos povos pudessem obter conquistas. Mas ao pouco, Sorel transita do seu sindicalismo revolucionário por uma concepção sindical aliada às ideias nacionais, e na qual ele vai desenvolver como elemento fundamental a ideia da violência. Ele passa a compreender o sindicalismo não mais como uma ferramenta de luta dos trabalhadores pelos seus direitos, mas como uma forma de organização que pudesse, pela via da disciplina, construir o punho de combate do nacionalismo, o sindicalismo, como uma arma de guerra do nacionalismo desenhado por Charles Maurras. Vai haver uma fusão, portanto, entre o pensamento de Maurras e o pensamento de Sorel. O pensamento ultranacionalista de Maurras e o pensamento de Sorel, que é um pensamento no qual o sindicalismo funciona, repito, como uma tropa de choque do ultranacionalismo desenhado pelo francês. A unificação desses dois intelectuais originários do que viria a ser o fascismo, Maurras e Sorel, será feita por um italiano chamado Enrico Corradini. Enrico Corradini vai fundir num único pensamento Maurras e Sorel e criará a base ideológica do fascismo, o conjunto de ideias do fascismo, que tem fundamentalmente três elementos: o nacionalismo, que eu já pude explicar, o militarismo, a ideia de que o nacionalismo deve ter uma capacidade de intervenção militar
para poder manter a unidade nacional, para poder suprimir a contradição e a divergência e também para poder enfrentar estados eventualmente inimigos da expansão nacionalista da nação onde se implantaria esse modelo. E um terceiro elemento, que é o racismo, a ideia da raça superior, para dar à nação uma conotação que vai além de cidadania, que estabelece um princípio filosófico, um direito divino, uma ambição acima de qualquer outra ambição, que é a ideia da raça pura. Nacionalismo, militarismo e racismo passam a ser componentes fundamentais dessa ideologia que Corradini desenvolve a partir do pensamento de Maurras e do pensamento de Sorel. Quem vai transformar essa ideologia num movimento político será exatamente Benito Mussolini. Benito Mussolini era um dirigente do Partido Socialista Italiano. Ele era o editor do Avanti, do jornal do Partido Socialista Italiano, para vocês verem como é sua transição. Quando o Partido Socialista Italiano se coloca contra a posição da burguesia italiana na Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, o Partido Socialista Italiano se recusa a apoiar a burguesia italiana na sua participação na Guerra Mundial, que era fundamentalmente uma guerra contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Quando o Partido Socialista Italiano denuncia a guerra, propõe a sublevação dos trabalhadores contra a guerra, foi um dos poucos partidos socialistas a fazer isso, não é à toa que o Partido Socialista Italiano seria, durante um certo tempo, bastante próximo dos bolcheviques na Rússia. Quando o Partido Socialista assume essa posição internacionalista contra a guerra, Benito Mussolini rompe com o Partido Socialista Italiano. Ele era um nacionalista, ele queria a guerra, ele votou a favor da guerra, ele queria que a Alemanha enfrentasse que a Itália enfrentasse a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Benito Mussolini rompe com o Partido Socialista, abraça as ideias de Corradini e de outros ideólogos desse ultranacionalismo e começa a constituir um movimento fascista, um movimento baseado, repito, fundamentalmente nas ideias de nacionalismo, militarismo e racismo. O fascismo surge inicialmente não como um movimento das elites, da alta burguesia italiana, mas como um movimento dos setores médios da sociedade italiana que viam nesse movimento a possibilidade da Itália sair do profundo atraso que vivia, viam a possibilidade da Itália se livrar, como dizia Benito Mussolini, da sua condição de nação proletária, que a Itália se desenvolvesse, que a Itália tivesse disciplina do trabalho, que a Itália tivesse uma economia mais produtiva, que na Itália os trens chegassem na hora, enfim, viam, os setores médios eram a base social original deste movimento fascista. Aos poucos, a burguesia italiana, no pós-guerra, vai adotar o fascismo como um braço político seu. Em que circunstâncias? Depois de terminada a Primeira Guerra Mundial, começam as grandes lutas operárias do pós-guerra, dirigidas pelos círculos operários do L'Ordine Nuovo e outros grupos que, dentro e fora do Partido Socialista, iriam comandar greves, combates de rua dos trabalhadores por seus direitos numa perspectiva revolucionária, incentivados pela Revolução Russa de 1917. A burguesia italiana começa a ver nos fascistas a possibilidade de ter uma tropa de choque contra os trabalhadores, contra o Partido Socialista e logo em seguida contra o Partido Comunista, que nasce da cisão do Partido Socialista em 1921, no chamado Congresso de Livorno. A burguesia italiana vai assumindo o fascismo como uma corrente política que poderia defender com muito mais firmeza seus interesses, como uma falange, uma corrente político-militar que fosse capaz de reprimir os trabalhadores, de combater suas greves, de furar suas greves, de exercer a violência de forma organizada para deter um movimento grevista e revolucionário em curso depois do fim da Primeira Guerra Mundial. É dessa forma que o fascismo vai emergindo, não mais como uma corrente das camadas médias da Itália, mas como uma corrente burguesa, que se propunha estabelecer um regime ditatorial baseado nas ideias nacionalistas, militaristas e racistas, mas agora também com as ideias monárquicas, aceitando a monarquia de Vittorio Emanuele, que finalmente é quem nomeia Benito Mussolini
seu primeiro-ministro, depois da marcha sobre Roma que organiza Mussolini em 1920. Os fascistas vão se transformando no grande partido da burguesia italiana, sedenta por acabar com o movimento sindical, por impor a superexploração do trabalho, para retirar direitos dos trabalhadores e dos camponeses, por impedir que a perspectiva revolucionária impulsionada pelo outubro soviético te vingasse na Itália, para fazer da Itália uma potência regional que pudesse se ombrear com os demais estados capitalistas. A burguesia italiana vai se fundindo com o fascismo e o fascismo vai se transformando no grande partido burguês da Itália. E esse modelo do fascismo mussoliniano vai se exportando para outros países, a começar para a Alemanha de Hitler. Hitler se inspira no fascismo italiano, na sua forma de organização, no seu discurso nacionalista, no seu militarismo, nos seus símbolos, nos seus uniformes, nas suas tropas milicianas organizadas, no seu anticomunismo, no seu antimarxismo, nas suas ideias racistas. A diferença é que o nazismo dá um peso ainda maior que o de Mussolini às ideias raciais. Na composição do fascismo italiano, o nacionalismo e o militarismo predominavam sobre as ideias racistas. No nazismo, as ideias racistas ganham um peso de unificação do discurso cultural. A ideia de raça superior ganha um relevo enorme no discurso nazista e ganha um relevo também de extrema importância ao se fundir com as ideias nacionalistas. O nacionalismo de Hitler era um nacionalismo racial que buscava estabelecer uma narrativa pela qual os arianos, a raça superior, é que encarnavam o Estado, eram encarnados pelo Estado alemão, e o Estado alemão, por essa condição de representante da raça superior, tinha direito à expansão econômica, tinha direito a se transformar num poderoso Estado imperialista, como também era o desejo de Mussolini. O seu nacionalismo de Mussolini também era de caráter imperialista, apenas que a Alemanha tinha maiores condições militares e econômicas de exercer esse nacionalismo chauvinista, esse nacionalismo imperialista numa escala maior do que a Itália. E a Alemanha acaba sendo o elemento preponderante da aliança nazi-fascista, que seria fundamental na Segunda Guerra Mundial, que determinaria o início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha de Hitler era uma nação fragilizada, submetida ao Tratado de Versalhes depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, e o nacionalismo de tipo fascista, convertido em nazismo, é a ferramenta que unificaria a burguesia alemã numa rota semelhante à da burguesia italiana. E esse modelo fascista seria expandido para vários países do mundo. E surgiriam correntes fascistas em outros países europeus, surgiriam correntes fascistas na América Latina, aqui no Brasil mesmo, o integralismo. Agora, no dia 7 de outubro, dia das eleições brasileiras, coincidentemente, se celebra o aniversário de 84 anos da manifestação que os integralistas fizeram na Praça da Sé em São Paulo, e que os comunistas e outras forças democráticas enfrentaram e impediram que se realizasse. Os integralistas de Plínio Salgado era a versão do fascismo italiano aqui no Brasil. Getúlio Vargas também foi muito influenciado por as ideias fascistas durante um período do seu governo, especialmente durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1942, 43, quando o Getúlio entra na guerra contra o nazifascismo. As ideias fascistas chegaram a ter muito peso e estabeleceram um conjunto de ideias e um conjunto de práticas que permitem caracterizar esses movimentos. Inicialmente, o fascismo tinha uma política econômica intervencionista. Era a ideia de uma economia mista chefiada pelo Estado, no qual o Estado garantiria a infraestrutura, as condições básicas para que os grupos capitalistas privados que usufruíssem dessa infraestrutura pudessem acumular uma forte lucratividade. O Estado regulamentaria o mercado, regulamentaria a infraestrutura, regulamentaria o comércio exterior, de tal sorte que a frágil burguesia italiana e a combalida burguesia alemã depois da Primeira Guerra Mundial pudessem usufruir daqueles setores econômicos que necessitassem de baixo investimento e tivessem alta lucratividade. Nas experiências posteriores à Segunda Guerra Mundial, depois da derrota do nazifascismo, surgiriam novas formas de fascismo, neofascismo, portanto. Por exemplo, a ditadura militar de Pinochet.
Ela é uma ditadura militar fascista, embora com características, em certas medidas, diferentes das ditaduras fascistas tradicionais de Mussolini e Hitler. Um elemento importante é a economia. Pinochet era um fascista, um neofascista do ponto de vista da política, mas um ultraliberal do ponto de vista da economia. A ditadura militar fascista no Chile teve como objetivo não construir uma economia sob a regulação do Estado, uma economia mista, mas a aplicação da agenda neoliberal de forma radical, sem maiores resistências. É uma variável do fascismo, portanto uma forma de neofascismo, mas mantinha os elementos de nacionalismo, mantinha os elementos de militarismo, embora o elemento racista fosse de baixa conotação no Chile. A mesma situação viveu Franco na Espanha ou Salazar em Portugal. E de muitas formas, o movimento de Jair Bolsonaro remete a esses valores fascistas. O nacionalismo não é um nacionalismo de tipo imperialista, mas é um nacionalismo de tipo racial. É um nacionalismo de tipo branco e patriarcal contra os negros, contra as mulheres. É um nacionalismo no qual a ideia de nação busca expurgar a diferença, busca expurgar os movimentos da classe trabalhadora, busca expurgar o direito dos trabalhadores a lutar por seus direitos. É uma ideia que está no próprio lema da campanha de Bolsonaro: o Brasil acima de tudo. E há um componente neofascista importante, diferente da Alemanha e da Itália, mas fundamental para constituir a lógica neofascista de Bolsonaro, que é o elemento religioso. O Brasil acima de tudo é o elemento nacionalista. Deus acima de todos é o elemento religioso. O nacionalismo bolsonariano incorpora um elemento religioso para poder defender exatamente os mesmos valores ultranacionalistas reacionários que estão nas teorias de Marat, de Mussolini e de Hitler. A supressão da luta de classes, a supressão das liberdades de organização e mobilização, a supressão dos sindicatos, a supressão dos movimentos sociais, a supressão da diferença. É também militarista. Bolsonaro, capitão reformado do Exército, que reivindica a ditadura militar e que reivindica as Forças Armadas como um partido orgânico da burguesia, o qual ele quer dirigir em seu projeto, a um ponto de colocar um general como seu vice e prometer, caso seja vitorioso, um gabinete cívico-militar. E Bolsonaro também o movimento de Bolsonaro é um movimento também profundamente racista, além de misógino. É um movimento baseado no império do patriarcado branco, de uma elite masculina e branca que desenvolve um discurso de ódio contra as diferenças de raça, gênero e opção sexual e orientação sexual. Fala uma enorme estupidez quem nega o caráter neofascista de Bolsonaro. Embora haja diferenças com os modelos fascistas originais, é evidente que Bolsonaro bebe na fonte, bebe na pia batismal do fascismo e incorpora um dos modelos possíveis de neofascismo. Bolsonaro é inimigo do povo, Bolsonaro é inimigo da democracia, Bolsonaro bebe nas fontes de Mussolini e Hitler e deve ser combatido a partir dessas características. E a única alternativa para derrotar o Bolsonaro é um campo popular que seja capaz de radicalmente enfrentar os valores que prega Bolsonaro. Evidentemente que desse campo não fazem parte as forças de centro-direita que são responsáveis pelo surgimento de Bolsonaro, e em especial o PSDB. Bolsonaro foi criado, foi estimulado pelas forças de centro-direita, como todos sabemos, para permitir o golpe de Estado de 2016. Foi usado como tropa de choque contra os governos petistas. O PSDB achava que essa tropa de choque do neofascismo depois aceitaria voltar para o banco de reservas e continuaria a apoiar a centro-direita como o partido que organizava o bloco conservador.
mas o fato é que o neofascismo, retirado do banco de reserva, retirado da jaula no qual a redemocratização o havia colocado, o neofascismo se recusou a jaula retornar e se recusou a continuar a dar seus votos para a centro-direita, resolvendo trilhar seu próprio caminho. Só é possível combater Bolsonaro pelas forças, portanto, que são capazes de lutar contra o bolsonarismo na sua raiz. E essas forças são as forças populares, hoje encarnadas pela candidatura de Fernando Haddad, o candidato de Lula e do Partido dos Trabalhadores. Por aqui encerro minha exposição de hoje. Antes de encerrar o programa, 2 mensagens importantes. Primeiro, não deixem de fazer sua assinatura no canal de Ópera Mundi no YouTube. Lá vocês poderão assistir as edições anteriores do programa 20 Minutos, bem como nossas transmissões ao vivo. O YouTube é uma plataforma mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentário, para participar dos nossos programas. O segundo recado, não deixem de fazer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos assinantes e espectadores pagam, de tal sorte que nós possamos ter os recursos para continuar com a batalha cotidiana de informação e ideias contra a mídia monopolista, para que nós tenhamos recursos, para que nós possamos continuar com o nosso trabalho jornalístico. O endereço para assinatura solidária é www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. É nesse endereço que vocês poderão fazer uma assinatura solidária e ajudar a Ópera Mundi a continuar com o seu trabalho jornalístico, ampliando cada vez mais. Queria agora me despedir de vocês, agradecer àqueles que nos assistiram até o momento, e aqueles que gostaram do programa, que o compartilhem, que o difundam, porque isso é muito importante para que a Ópera Mundi possa mais e mais se consolidar como um meio de comunicação, de prestígio e alcance. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, com 20 Minutos Atualidade. Até lá, obrigado e um grande abraço.